Olá, que bom ter você aqui conosco em mais uma aula da FATEM. Eu sou o professor Laerte Lafayette e estamos falando sobre os evangelhos. Já falamos sobre Mateus, falamos sobre Marcos e hoje vamos falar sobre Lucas, o terceiro livro dos chamados evangelhos sinóticos. Na aula de Lucas, eu falo, na aula de Marcos, eu falo e explico um pouco mais sobre aquilo que é um evangelho sinótico. Se você não acompanhou, eu sugiro a você dar uma olhadinha na nossa aula falando sobre o livro de Marcos. Quem era Lucas? Lucas, curiosamente, há 2000 anos atrás, ele era um médico e não era judeu, ele era gentil. Estudiosos apontam que Lucas haveria nascido em Filipos. E Lucas tem uma forte vocação para historiador, porque ele escreve não apenas o livro que leva o seu nome, o evangelho que leva o seu nome, mas também escreve o livro de Atos. Somando tudo, a gente vai ver que quase 25% do Novo Testamento é escrito pelo médico gentil chamado Lucas. Lucas é o homem que traz a graça e mostra-nos a graça redentora do Senhor no seu evangelho. A palavra graça, ela aparece 8 vezes no evangelho de Lucas e 17 vezes no livro de Atos. Curiosamente, traçando aqui um paralelo, por exemplo, com o evangelho de João, graça vai aparecer apenas 3 vezes. E você vai perguntar para mim, e quantas vezes aparece, professor, em Mateus ou Marcos? Sabe o que eu vou dizer para você? Nenhuma vez. Então, 8 vezes no Evangelho de Lucas, 17 no livro de Atos, 3 em João e Mateus e Marcos, palavra graça não aparece nem uma vez. Lucas, ele se incorpora ao grupo evangelístico liderado por Paulo, quando Paulo passa pela Macedônia na sua segunda viagem missionária. E a partir dali, Lucas se torna um parceiro, um fiel companheiro de Paulo, até quando Paulo vai para a morte e morre lá em Roma. A despeito dele ser médico, falando há 2000 anos atrás, Lucas mostra uma educação e uma humildade, porque ele nunca busca glória para si. Mas no livro de Atos, a impressão que você tem qual é? É que Paulo escreveu o livro de Atos. Lucas não fala dos seus atos, mas ele fala daquilo que aconteceu com a igreja, e do capítulo 9 em diante, aí ele já fala quase que exclusivamente sobre o apóstolo Paulo. Segundo a história, ele falece, ele morre na Grécia quando ele tinha 84 anos. Qual é o propósito do Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas, ele tem um propósito muito interessante, é mostrar que Jesus, ele é 100% homem. Se o Evangelho de Marcos é baseado no querigma, a palavra grega que quer dizer proclamação, o Evangelho de Lucas é baseado em outra palavra grega, kenosis, que quer dizer esvaziar-se. O Senhor se esvazia da sua deidade e se torna 100% homem, o homem perfeito, o mestre que é nobre, o amigo, mas acima de tudo, o resgatador e salvador da humanidade. Então, sintetizando, o propósito de Lucas é revelar a humanidade perfeita de Cristo. Um versículo-chave para Lucas, vamos citar aqui Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu dividiria o livro para você em 4 partes, 1, 2, 3, 4. A vinda do Messias, o anúncio da vinda do Messias ao mundo e a preparação do povo para o anúncio do reino de Deus. O ministério de Jesus na Galileia e a terceira parte, o ministério de Jesus fora da Galileia. A quarta parte, então, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 4,
nós vamos ver aqui o seguinte, o anúncio da chegada ao mundo do Salvador, a genealogia por meio de Maria, o nascimento de João Batista e de Jesus Cristo, a infância e a adolescência de Jesus em Nazaré, João Batista iniciando ali o seu ministério e o batismo de Jesus e a sua tentação. O que eu poderia dizer aqui é que aqui nós temos a vinda e a preparação, a primeira parte do Evangelho de Lucas. A segunda parte, o ministério de Jesus na Galileia. Milagres, sinais, ensinos na Galileia, e ele, mesmo não tendo o apoio do seu próprio povo, ele opera ali na Galileia muitos milagres. É notório o texto que fala que o profeta não tem honra no meio da sua própria terra. E no estudo de Marcos, quando descobrem que Jesus, quem era Jesus, porque eles ficam maravilhados, olha o que está acontecendo, que coisa tremenda, olha o milagre, isso e aquilo, aí se levanta alguém e essa pessoa fala assim, pera um pouquinho, mas ele não é o filho do carpinteiro José? Aí quando fala que ele é o filho do carpinteiro José, aí então pronto, parece que perde a graça. Entretanto, mesmo assim, Jesus aqui no capítulo 5 até o capítulo 9 de Lucas, nós vamos ver ele realizando muitos milagres em meio ao seu povo. Do capítulo 10 ao 21, 11 capítulos, o ministério de Jesus, os milagres de Jesus fora da Galileia, suas parábolas, testemunhos e uma característica. Ali ele está entre os fariseus e ele se mostra extremamente sábio, calmo e sereno. Capítulo 22, 23 e 24, o finalzinho do livro de Lucas, ele já está em Jerusalém, os últimos dias de Jesus. Seus amigos mais chegados o abandonam e nós vemos aqui o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Algumas curiosidades e particularidades do Evangelho de Lucas. É um dos três, como eu disse a você, um dos três evangelhos sinóticos. A data em que ele foi escrito, provavelmente depois de Marcos e Mateus. E ele tinha como público os gregos, os filósofos que davam a ênfase ao homem. Nós podemos também enxergar que é um evangelho para toda a humanidade. Não foi escrito, por exemplo, para um público fechado, não foi escrito para os judeus, não, foi escrito para os gregos. Os gregos representavam o mundo moderno, porque os gregos tinham a filosofia, os gregos vinham posteriormente dominar a terra, ou melhor, haviam dominado até que os romanos estabelecessem toda a sua autoridade. Mas mesmo com o domínio romano, a cultura grega, ela prevalecia. E é para esse nicho que Lucas escreve, de uma maneira extremamente elaborada. A maneira é tão elaborada e é tão bem trabalhada para o povo grego que chega até nós e soa agradavelmente aos nossos ouvidos nos dias de hoje. Lucas, ele faz muitas pesquisas, ele apresenta familiares, ele apresenta amigos dos personagens, ele é muito cuidadoso com aquilo que são os detalhes. E eu leio para você aqui o texto de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que explica bem e é muito esclarecedor com relação ao Evangelho de Lucas. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Aí você vai dizer, professor, ele escreveu para o Teófilo, mas, como eu disse para você, a riqueza de detalhes não limita o Evangelho de Lucas como uma carta a uma única pessoa. Escrito, então, entre os anos 51 e 61, isso aí nós temos sempre essa questão da controvérsia. Eu havia falado anteriormente
que o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho foi escrito em 63, então a gente precisa abrir um pouco mais. É que alguns estudiosos, eles estabelecem essas datas e nós precisamos ser até complacentes com relação a isso. O que a gente sabe é que verdadeiramente ele foi escrito antes do ano 70 por conta da queda de Jerusalém. Então, se alguns estudiosos apontam para 61, eu diria que nós temos aí o impasse com relação a Marcos, que teria sido escrito em 63 e Lucas teria sido escrito em 64. Então, essa variação, ela não fere em nada aquilo que é a santidade da palavra de Deus. Com certeza, ele foi escrito antes do ano 70. E eu, como estudioso da palavra, não quero me ater e não me julgo digno de ater uma data específica por conta dessa questão de variação de datas e tudo mais. Você me entende? Ótimo. Ele é o evangelho do louvor porque começa e termina com alegria, mas também é o evangelho da oração. É em Lucas que nós vamos ver 9 exemplos de orações feitas por Jesus e mostra também Jesus orando em cada situação importante do seu ministério. Lucas é também chamado de o evangelho da feminilidade. Mas por quê? Porque ele enaltece as mulheres e a criança. A sensibilidade em Lucas valoriza mulher e criança numa época que era extremamente patriarcal e machista. E é em Lucas também que nós vamos ver um destaque com relação a dinheiro. Por quê? Porque Lucas não apenas dá o destaque aos pobres, mas fala mais do que qualquer outro evangelista sobre posses, riquezas, pobreza e bens. Tudo isso no Evangelho de Lucas. 10 parábolas peculiares no Evangelho de Lucas que enfatizam a graça de Deus. O bom samaritano, o rico insensato, a figueira sem fruto, os lugares na festa das bodas, do casamento, a grande ceia, a moeda perdida, a parábola lindíssima do filho pródigo também está em Lucas, o mordomo infiel, o rico e Lázaro, o fariseu e o publicano. Todas essas parábolas são encontradas no livro do médico Lucas. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento para que possamos compreender mais e mais da sua palavra. Eu sou o professor Laerte Lafayette, espero você numa próxima aula onde vamos estar falando sobre o Evangelho de João. Falamos já sobre Mateus, sobre Marcos, sobre Lucas, os 3 evangelhos sinóticos, e na nossa próxima aula vamos falar sobre João. Que Deus te abençoe, valeu demais, tchau, tchau.